Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio que representa para o nosso país o fato de ter se tornado um polo de atração de imigrantes de outros países. Pessoas que vêm aqui em busca de uma vida melhor e que muitas vezes acabam encontrando uma realidade muito dura. Como o país pode se preparar melhor para isso? Conversamos sobre o assunto com o padre Paulo Parisi. Ele integra a coordenação da Missão Paz, entidade sediada em São Paulo. Lá dirige o Centro de Estudos Migratórios de São Paulo. É ainda integrante do Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil sobre Ações de Migrações e Refúgio, órgão ligado ao Ministério da Justiça. No bloco anterior, nós falávamos já sobre as diversas questões que envolvem a imigração para o nosso país. O senhor destacava alguns dos preconceitos que muitas vezes cercam esses imigrantes, como, por exemplo, se podem ser focos de doenças, o senhor relacionava a questão do ebola, ou podem ser focos de violência. Como que o senhor responde a essas observações da sociedade? Olha, realmente são preconceitos que existem e que precisam ser deconstruídos realmente. Porque, por exemplo, o imigrante traz doença, não é verdade. Pesquisas feitas na França, no norte da Itália, demonstraram que são mais as doenças que eles adquirem no país de destino que aqueles que eles trazem consigo. No caso do ebola, estava conversando com vários jornalistas da mídia brasileira, estava dizendo que é mais perigoso turista, do corpo diplomático, alguém executivo, que um imigrante. Porque destes grupos chega no Brasil em menos de 24 horas, enquanto o imigrante demora até um mês para ter acesso a entrar no Brasil. Talvez podemos pegar o exemplo dos haitianos, que é uma migração extremamente atual, e só 20% consegue entrar com voo direto de Porto Príncipe até Guarulhos. A maioria entra passando pelo Equador, Peru, Bolívia e pela fronteira norte. Então, este é o percurso normal que chega a gastar de 30 a 40 dias e, economicamente, a pessoa chega a investir de 4 a 5 mil dólares para entrar no Brasil, pagando coiotes. Por que acontece isso? Porque no Porto Príncipe, a Embaixada Brasileira consegue dar só um número reduzido de vistos. Então, para chegar, eles usam um outro jeito, através da fronteira terrestre e sendo vítimas de coiotes, infelizmente, aliciadores, que vivem e se enriquecem com isso. Para ter uma ideia, este ano tivemos aliciadores que chegaram até São Paulo e conseguimos detectar e denunciar. Mas foi um momento de sorte, porque percebi que a pessoa, que era haitiano, estava com um pacote de passaportes de connacionais. Aí pensei, acho que isso aqui é aliciador, e de fato foi comprovado. Então, realmente tem este problema da demora em chegar no Brasil e ser vítimas de coiotes e aliciadores. Além das fronteiras, nossos portos também são focos de imigração? Olha, Porto de Santos, a última vez que conversamos, tem uma média de 70 por mês que chegam, a maioria do Congo, Angola, destas regiões. Lembro de uma mãe que chegou, jornalista, com a sua criança de 4 anos, depois de ficar 18 dias fechada num navio de container. Então, ela chegou aqui, mas não escolheu o Brasil. Ela estava fugindo da guerra. Então, ela fugindo de um conflito, entrou no primeiro navio que apareceu, sem saber o destino. O importante era fugir. Temos imigrante que não escolhe o Brasil. O importante é fugir da situação de conflito. Tendo em vista todas essas questões, até a dos haitianos que o senhor mencionava, que ganharam grande destaque na mídia brasileira em 2014, na perspectiva da Missão Paz, uma entidade que atua na área, que tipo de legislação, políticas públicas e até mesmo iniciativas da sociedade civil podem ser realizadas para poder diminuir a violência pela qual passam essas pessoas, tanto no seu trajeto, como o senhor destacava, ou até mesmo aqui, quando são exploradas muitas vezes, a exemplo desse trabalho escravo que acontece em muitas situações também aqui no país? Então, a primeira questão, eu diria, é o marco legal. A legislação brasileira, infelizmente, está ainda ligada à época da ditadura militar em questões migratórias, ou seja, o Estatuto do Estrangeiro é do 1980. Aconteceram várias tentativas, 2009, 2013, agora estava em Brasília para apresentar, junto com a comissão de especialistas, uma nova proposta de lei chamado Anteprojeto de Lei Migratória. Então,
percebemos que a sociedade está sentindo a necessidade de uma nova lei migratória que não olhe o imigrante a partir da ótica da segurança nacional, mas dos direitos humanos. Este é o primeiro desafio. O segundo é, quem lida com migração no Brasil tem que ser uma entidade, eu diria, central, porque atualmente a migração está gerenciada pelo Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, ou seja, muito fragmentada. Então precisa de uma organização mais, diria, central, que lide com tudo. E depois, acho programas locais, para ver a grande conquista que tivemos aqui em São Paulo, a abertura agora de um espaço chamado CRAI, da prefeitura, para acolher imigrantes. Até pouco tempo atrás, o Brasil inteiro entendia que o imigrante é sinônimo de morador de rua. Não é, são públicos diferentes e precisa de atenções diferenciadas. Então isso, abrir um lugar, um espaço só para imigrantes e refugiados, então foi uma grande conquista. Aula de português, por exemplo, acho que isso é fundamental. Mecanismos de palestras interculturais, nós incluímos isso nesse último ano com uma entidade parceira, Uniespírito. Fizemos isso, está sendo muito interessante. O imigrante começa a aprender os códigos da cultura brasileira. O que é importante, o que é o menos importante, comparar com o seu país, o árabe, ou com o Haiti, o país da África. Isso, então, também são todas respostas importantes. E já que o senhor mencionava esse trabalho de diálogo intercultural, né, que é muito importante, como é que tem sido, a partir da própria vivência de vocês na Missão Paz, essa inserção? Afinal, as pessoas preocupam-se, nossa, será que os imigrantes vão tomar os nossos postos? Como é que esses imigrantes de outros países, na cidade de São Paulo especialmente, têm se inserido no mundo do trabalho e têm sido recebidos pela sociedade brasileira em linhas gerais? Eu vejo que os empresários, de maneira especial, que vêm até a Missão Paz, claro, a maioria, diria, tem intenções boas, tem um grupo também que quer explorar, quer aproveitar. Nós, normalmente, isso não autorizamos a contratar. Então, normalmente, vamos dizer, é 1/3 das empresas que chega mesmo a contratar. Este 1/3, o que mais falam é que tem dificuldade para alguns setores encontrar mão de obra brasileira. Garçom, limpeza, construção civil. São os trabalhos, entre aspas, menos qualificados. Sim. Ou que remuneram menos. Podemos dizer, o que aconteceu com o brasileiro que ia para fora? Trabalhei 3 anos em Roma acompanhando brasileiros. Eles faziam os trabalhos que os italianos não queriam fazer. Está acontecendo aqui. Os imigrantes aqui fazem os trabalhos que os brasileiros não querem mais fazer. Então, eu diria, não estão tirando o emprego. Estão entrando numa parte do mundo da economia, das vagas de trabalho, que estão vazias. Só, por exemplo, tem algumas empresas que já estão com 600 imigrantes. É um número grande. Tivemos empresas que vieram até oferecer 1.500 vagas. Então, empresas grandes que mexem no mercado nacional. Então, realmente está faltando mão de obra em alguns setores. Qual seria, na visão do senhor, a nossa prioridade nesse tema hoje aqui no país? Eu acho que mudar a legislação e começar a inserir também nas escolas o tema da migração, para já começar com as crianças, desde as creches, crianças, jovens, a lidar com isso. Ou seja, comece a incluir esta realidade desde crianças. O problema não é as crianças, são os pais das crianças que têm, às vezes, preconceitos. Bom, Padre Paulo Parisi, gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela presença do senhor aqui hoje, falando sobre esse tema. A Legião da Boa Vontade na capital paulista também desenvolve ações voltadas para imigrantes de outros países, aulas de português. O Conjunto Educacional Boa Vontade, também na cidade de São Paulo, acolhe filhos de imigrantes, promovendo também essa integração cultural. É fundamental que nós somemos forças na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. A respeito desse tema, o diretor-presidente da LBV, o educador Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, ele afirma em seu artigo: xenofobia e humanidade não combinam. O nosso destino é mesmo a mestiçagem, o multiculturalismo. E traz então trechos de uma página publicada anteriormente por ele,
intitulada A Miscigenação do Mundo é Inevitável, na qual referia ao fenômeno da imigração dos países, principalmente da Europa, onde ocorreram muitos casos também de preconceito e discriminação, afirmando: alguns já vivem arrepiados com os perigos da mistura étnica. Contudo, empresários e políticos já sentem como fatalidade histórica a presença dos estrangeiros, principalmente os de pele diversa. Não há como, indefinidamente, impedir que revoluções sociais e raciais dessa grandeza se realizem. E é diante desse processo histórico, do qual nenhum de nós está livre, que nós concluímos o programa Sociedade Solidária com esse apelo para que estejamos cada vez mais abertos ao multiculturalismo, como propõe o educador Paiva Neto nessa consciência ecumênica da LBV. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez ao nosso convidado, abrindo também para as considerações finais do senhor. Eu agradeço esta oportunidade e o convite realmente é de olhar para o imigrante não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para nos enriquecer. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com o padre Paolo Parisi, que integra a coordenação da Missão Paz em São Paulo, onde dirige o Centro de Estudos Migratórios de São Paulo. A nossa edição de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanha pela audiência e desde já o convidamos para o próximo programa Sociedade Solidária.